Conflitos existenciais, o medo, terapia da reencarnação, é o que nós vamos falar hoje aqui no nosso canal. Estamos utilizando o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. Para quem está vendo aqui esse cenário, eu estou aqui no Cytrovia Park, em Manhattan, fica na 9ª Avenida, entre a 33 e a 32 Street. É um parque bem legal, bem gostoso. Hoje estamos aqui com a temperatura ambiente de 2 graus, está bem legal para a gente fazer o nosso estudo, tá? Então, vamos lá, seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares, e toda segunda-feira a gente fala sobre terapia da reencarnação. Vamos entender aí como é que funciona a questão do medo. Você é uma pessoa medrosa? O que leva você a ter medo? Até que ponto tem questões dessa vida? Até que ponto tem questões de vidas passadas? Como que funciona essa questão? Vamos lá, eu vou fazer a leitura. Esse estudo vai ser feito em 3 etapas e hoje falaremos sobre a psicopatologia do medo, utilizando aqui o livro Conflitos Existenciais. Eu vou fazer a leitura e os devidos comentários. Então ela fala, né? A herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Ela coloca então, ela faz uma associação de que o medo muitas vezes tem a ver com a culpa. Eu tenho medo de fazer algo porque se der errado, eu serei o culpado por aquilo ter dado errado. Basicamente é por aí que ela faz a sua colocação, tá? Vamos continuar aqui. Após vencer o estágio da consciência de sono, o espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência corporal, proporcionando-lhe mais amplas aspirações de crescimento com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica. Então, esse medo, ele já vem desde vidas passadas, desde quando estamos no plano espiritual, desde quando ainda estamos até pensando em reencarnar. Será que essa reencarnação vai ser legal? Será que eu vou conseguir cumprir minhas metas, quitar meus débitos, pagar meus resgates? Ou será que o negócio não vai dar certo? E se não der certo, como é que fica? Esse medo, ele já vem, não é de hoje. É o que ela coloca aqui pra gente. Vamos continuar então. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência ressumam dos arquivos profundos do self, do eu, e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Então ela coloca aqui que muitas vezes eu tenho a certeza, 100% de certeza de algo, e aquilo não era nem 5% na prática. E aí isso pode trazer uma insegurança, pode trazer até uma desistência, pode trazer um constrangimento que leve a pessoa a desistir das coisas. E aí acaba não sendo legal você desistir porque você está com medo. Qual é o progresso, qual é a evolução? Eu conheço uma pessoa que não perde uma partida de futebol há 20 anos. Nossa, 20 anos sem perder uma partida de futebol? Ele deve ser muito bom, né? Não, na verdade ele é um perna de pau que ele não joga futebol há 20 anos. Qual é o aprendizado que ele está tendo? Vai lá, joga, ganha uma, perde outra, mas você vai praticando, você vai aprendendo, você vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai melhorando. Mas às vezes esse medo pode ser paralisante para a pessoa. Vamos ficar bem atentos quanto a isso, tá ok? Continuando aqui. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Então, ela reforça, a culpa muitas vezes induz ao medo. Se eu faço ali, deu certo, tá bom, deu errado, tá bom, vida que segue, nem me preocupo. Essa
tendência ao medo, ela diminui. Agora, quando ela se cobra muito, quando ela se sente muito culpada, responsável por todo mundo, a gente já gravou aqui um vídeo sobre a síndrome do super-herói. Vou colocar, tô botando aqui no card e no final do vídeo eu tô colocando também esse vídeo para você observar. É o cara que tem que ser o herói, ele que tem que salvar, ele que tem que resolver, ele que tem que ajudar, ele que tem que fazer. Pera aí, não é bem assim. Aí se não dá certo, ele se sente culpado. Então, ó, muito cuidado com essa associação entre culpa e medo, ok? Vamos continuar. Trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento agravado pela natural aceitação do paciente, que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se não raro uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Olha só, então, né, como isso é muito mais grave do que a gente poderia imaginar. Ela já passa a vibrar, a mente dela, o campo imaginativo dela, já imagina a desgraça, já imagina a tragédia, já imagina o pior cenário. Ela tem dificuldade de assimilar bons cenários. Eu posso fazer isso e vai ser legal. Mas ela já fala logo, e se não der certo? E se disserem que eu não sou bom? E se me reprovarem? E se me rejeitarem? E ela entra muitas vezes num quadro depressivo e de uma síndrome do pânico também, ok? Vamos lá. Quando se apresenta em comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural tendência para a alienação ao convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si e aos demais, ou transformando o sentimento em raiva mal contida que empurra para pavores imprevisíveis. Essa pessoa, então, ela se torna muitas vezes antissocial, porque ela tem medo do julgamento que vão fazer dela, do que vão achar dela. E ela fala, não, eu não gosto de me envolver com pessoas ou de falar, ou então esse medo gera uma raiva. E aí ela se torna agressiva, quando na verdade ela não tem agressividade nenhuma, ela tem o medo. É igual o cachorro, que muitas vezes ele está latindo, e você pensa que ele está bravo. Não, ele está com medo danado, ok? Então pode ter essa situação. Vamos continuar. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Então o medo faz parte da nossa natureza. 100% das pessoas têm medo em algum momento, em alguma situação. Ninguém aqui vai se livrar de nunca ter medo. Sempre vamos ter medo. O desafio é a gente aprender mecanismos para enfrentar o medo e para superar aquele medo. Essa é a grande questão que você vai trabalhar em você. Quando eu vou atravessar uma rua, eu tenho medo. Por que eu olho para os carros? Por que eu olho para o céu? Eu tenho medo de um carro me atropelar. Mas nem por isso eu não vou deixar de atravessar a rua, ok? Eu vou observar, vou me comportar ali direitinho e vou me superar. Vamos continuar aqui. Quando se aguarda a concretização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas que em forma de medo da sua não viabilidade. Quando alguém se afeiçoa com outro, tem medo de não ser correspondido. Nossa, agora eu estou namorando aquela pessoa, e se ela não gostar de mim? E se ela me achar que eu não presto para ela? Ou se ela achar que eu não faço? Aí eu começo a mudar a minha característica, eu deixo de ser eu mesmo pelo medo de perder aquela outra pessoa. Né? Isso acontece muito, não só em relacionamentos, como em empresas, empreendedorismos e várias situações aí do nosso dia a dia. Um passarinho pousou ali, eu fiquei ali olhando para ele. Ok, ele tá que nem eu aqui, 2 graus, tranquilão também. Legal. Vamos lá. Cadê? Todavia, quando extrapola... ele fala, todavia, quando extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propicia ansiedade, fica suando, arritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Ela fica suando frio, fica nervosa, fica se tremendo. Cada um tem uma reação diferente aí diante desse tipo de situação, ok? Em tal circunstância, instala-se o transtorno fóbico, a fobia, né?
na condição de gigante opressor. Eu passo a ver tudo aquilo como um gigante, como uma coisa monstruosa, como uma coisa enorme. E às vezes, é um ratinho, é uma coisa pequenininha, mas você transforma numa coisa enorme. Vou continuar aqui. Nossa, esse capítulo está bem grande. Em tal circunstância, então, já falei isso, psicologicamente o medo condicionado é resultado de um processo de acúmulo desse fenômeno, desde que associado a qualquer incitação do meio, quase sempre de natureza neutra, responde ao estímulo. Eu já falei aqui em outros vídeos também sobre a parte cultural que é imputada, que é colocada em nós do medo, né? Já vem das canções de niná, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, nana, neném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar, tô lascado, não tem ninguém pra me proteger, nem meu pai, nem minha mãe, é o velho do saco, é a loura do banheiro. São inúmeras situações que estimulam o medo e a pessoa vai crescendo medrosa, ok? Quase sempre cultivado deveria ser racionalizado, né? Ou seja, peraí, faz sentido todo esse medo? Por que ao invés de eu ficar olhando os casos e as histórias de quem fracassou e de quem deu errado, por que eu não começo a olhar os casos e as histórias de quem foi bem sucedido, de quem deu certo, de quem venceu? Esse talvez seja o grande desafio para a gente ter essa mudança de raciocínio. Ao invés de ficar vendo história de quem fracassou, deixa eu ver a história de quem venceu, de quem deu certo, de quem funciona. Né? Porque são esses que vão me ensinar muito melhor do que o outro que está ali com medo, que fracassou e ainda fica te estimulando a você ter medo e ficar paralisado. Faz sentido? Vamos continuar aqui. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que correspondem na presença do medo. Vamos entender isso. O fator endógeno, ele fala que é o comportamento infeliz de reencarnações anteriores e que vem já carregadas em nós. A gente já falou aqui das nossas memórias, das nossas experiências. Quando uma criança toca piano com 4 anos de idade, nunca viu um instrumento, você entende, só pode ser de uma vida passada. Assim como, quando uma criança ela já é medrosa desde pequenininha, isso já demonstra o quê? Que provavelmente na outra vida ela viveu algum trauma que carregou nela o sentimento do medo. A gente carrega a bagagem das nossas vidas passadas. Isso já é provado, já é analisado, já é compreendido de diversas maneiras, tá? Então ele fala, isso se instala no inconsciente profundo, tá? A gente fala sobre consciente, inconsciente e subconsciente na sexta-feira aqui no nosso canal, quando falamos sobre lei de atração, tá? Estuda lá, acompanha a nossa playlist de lei de atração toda sexta no nosso canal. Nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequência daqueles atos infelizes que ficaram sem regularização no passado. Então o que acontece? Eu, trabalhando o medo, isso faz com que eu fique num padrão vibratório, no meu emocional, um padrão vibratório elevado ou um padrão vibratório inferior. Eu com medo fico num padrão vibratório inferior. Eu fico mais sujeito a captar energias e entrar em sintonia com espíritos inferiores que vão causar essa obsessão. É simples assim. Não é por causa do obsessor, mas é por causa do teu medo. Se você entender, eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou compreender, isso é facilmente superado. Tá ok? Estou colocando aqui no card o obsessor do Chico Xavier, tá? Para você assistir. Você vai ver a história do obsessor do Chico Xavier. Como é que ele superava isso? Na verdade, o obsessor dele ficava frustrado com o Chico Xavier, tá? Vamos continuar aqui. Quarta-feira no nosso canal, vídeos sobre casos do Chico Xavier. Ao mesmo tempo, os apavorantes fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, acabando com vidas, destruindo cidades. Então ele fala do dia a dia mesmo, que aí você vê um monte de tragédia, um monte de coisa na televisão que deixa você apavorado, deixa com medo, deixa preocupado. E se você fica inundado dessas informações, eu acho que você não sai mais de casa. Então é importante entender esse processo aí também, tá? A impotência do ser humano diante dos fenômenos da natureza e a quase indiferença das autoridades, né? Mas caramba, e o governo, e isso, e o presidente, e o vice, e o governo anterior, e o governo, e o próximo governo, que não faz nada, aquela coisa toda, te deixa impotente, você não pode fazer nada.
Então gera medo, né? Que você fica com medo de ser a próxima vítima. Peraí, eu vou criar alguma situação, eu vou aprender algo, eu vou ver aqui o que está ao meu alcance. As pessoas vibram naquilo que está fora do alcance dela, quando ela pode procurar vibrar ou trabalhar soluções naquilo que está dentro do alcance dela. É uma outra dica, uma orientação aí que a gente dá. Grande parte do noticiário da mídia, e a Joana de Ângeles botou entre parênteses, lixo. Esse livro é de 2010, tá? É de 2010, estamos gravando esse vídeo em 2022, já tem 12 anos. E a Joana de Ângeles já falava aqui, noticiário da mídia, lixo, ela botou entre parênteses, tá? Que se compraz em exaltar o esdrúxulo, o agressivo, ou seja, só fica mostrando a tragédia. Contribui para a alucinação de alguns enfermos que se sentem, né, que ficam totalmente com medo da convivência, medo do relacionamento, medo de fazer qualquer coisa, às vezes até de sair de casa. Vamos lá, tô correndo aqui para poder não ficar tão grande esse vídeo. Esses medos sempre impedem o repouso, desencadeiam mais imaginativos receios. Então ela começa a trabalhar o imaginativo dela de situações de triste e de desgraça e de tragédia e por aí vai. Atormentam a vida e não evitam que ocorram os fenômenos desagradáveis, que ela tenta evitar sem uma pedagogia apropriada. Uma terapia, eu estou botando aqui um QR Code, faça uma sessão de terapia com algum terapeuta da nossa equipe ou procure o seu psicólogo, o seu terapeuta da sua preferência. Aqui você vai, nesse QR Code, você vai entrar num link, preenche um cadastro, a gente vai marcar uma primeira sessão gratuita, sem compromisso, que pode, de repente, te ajudar nesses processos. Você tem um medo, uma síndrome do pânico, um receio, um medo inconsciente que você não entende ou que você gostaria de dominar, é uma sugestão aí, tá certo? Na descrição, eu estou colocando também o link para essa primeira sessão gratuita aí com um psicoterapeuta. Vamos nós, então. E aí ela diz, é como se aquilo que mais se teme acontecesse. É claro, eu vibro tanto naquele medo, tanto naquela desgraça, tanto naquela coisa, que aquela coisa acaba acontecendo. Estudamos no nosso canal toda sexta-feira Lei da Atração. Lei da Atração. Mas Sérgio, é o que eu não quero. Mas o cérebro não entende o não. Não pense numa girafa cor-de-rosa. Você pensou na girafa e ainda pintou ela de rosa. O cérebro não entende o não. Quando ela fala eu não quero que isso aconteça, ela está vibrando para que aquilo aconteça. Estuda aqui no nosso canal, Lei de Atração. Na terapia, trabalha isso com o seu psicoterapeuta, ok? Ou o seu psicólogo, da sua preferência, onde quer que você esteja, tá? No Brasil ou fora do Brasil. Então, ela começa a falar, caminhos não percorridos prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras. Ela fala nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz o vitimado ressentir-se de tudo quanto à sua volta que possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. O próprio obsessor faz com que ela não queira fazer a terapia, com que ela queira desistir, com que ela queira ficar encolhidinha mesmo no canto dela, que ela queira ficar vivendo aquele problema, aquela coisa toda. E o obsessor, nessa hora, quando você começa a desistir e não fazer as coisas, o obsessor faz assim, yeah, deu certo. Então, vamos analisar isso direitinho, ok? E isso gera também, né? Ele fala que teleguiado pelo adversário invisível, experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando conduta estranha e doentia. A pessoa fica toda isolada. Colocaram uma luz aqui bem na minha cabeça. Vou ficar aqui para poder, pronto, assim não atrapalha, né? E aí ela coloca aqui, de maneira idêntica ocorre quando se está preocupado em demasia com a realização de um projeto que é muito importante ou uma programação qualquer que se apresente como relevante. O cansaço, a não renovação do entusiasmo desencadeia o medo de não ser bem sucedido, passando a adotar uma postura desastrosa. Ela cria um universo na mente dela do fracasso. E aí o que acontece? Ela acaba fracassando. Então a psicopatologia do medo é essa. Semana que vem continuaremos, vamos falar sobre diferentes manifestações do medo, ainda utilizando o livro Conflitos Existenciais. Volto a botar aqui o QR Code, você querendo fazer uma primeira sessão sem compromisso com um psicoterapeuta da nossa equipe, qualquer lugar do mundo que você esteja, preenche lá os dados que a gente vai combinar isso, tá? E continue assistindo, se inscreve no canal, dá o like, comenta aí se você sente medo ou conhece alguém que tem medo. E semana que vem
estaremos de volta, tá? Vou ver se eu gravo talvez aqui mesmo, em um outro lugar, né? Vamos ver se a temperatura não vai estar essa temperatura aí de 2 graus. Deixa eu ver aqui se ainda tá 2 graus. Ó, a temperatura tá, ó, 2 graus, cadê? Deixa eu botar aqui na frente, ó. 2 graus com sensação de -3. Mas deu para gravar legal aqui, foi tranquilo. Fiquem com Deus e amanhã tem vídeo novo no nosso canal, tá bom? Tchau, tchau!